Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos falar sobre o nosso amigo prestativo. O Enneagrama estuda 9 formas de pensar, sentir e agir, ou seja, 9 personalidades que são diferentes na sua forma de interagir com o mundo, e hoje vamos analisar este nosso amigo que todos temos, que de alguma forma é tão focado, tão disponível para ajudar. E esse perfil de prestativo, essa predisposição para ajudar a outra pessoa, traz muitos talentos e também muitos desafios, por isso vamos analisar aqui em detalhe. Começando pelo princípio, este perfil de personalidade acha que para ser amado, respeitado, aceite por si e pelas outras pessoas, ele precisa de estar disponível, ele precisa de alguma forma ser útil para as outras pessoas. Claro que todos estes conceitos que nós falamos aqui em relação aos diferentes perfis de personalidade, eles não são conscientes. Para este perfil tipo 2, o sentimento de ajudar é quase como um impulso natural de estar disponível para outra pessoa, não é com a intenção de eu acordei hoje de manhã e tenho que ajudar várias pessoas, não. Isto é algo que acontece naturalmente. Na verdade, acontece porque há essa regra inconsciente, por vezes mais inconscientes do que outras, que de facto eu, para sentir o respeito, a admiração, o amor das outras pessoas, eu preciso de facto de estar disponível para ajudar. E dentro desta perspectiva existem um conjunto de capacidades que são atribuídas consoante o nosso perfil. Por exemplo, para este perfil tipo 2, o perfil do prestativo dentro do Enneagrama, este perfil sente que tem uma espécie de um radar. É como se ele emitisse um sinal emocional, a outra pessoa refletisse esse sinal e isso lhe desse uma determinada informação. Com essa informação, ele compreende, do ponto de vista emocional, quais são as reais necessidades da outra pessoa. E claro que nem sempre este radar está certo, ok? Agora, a maior parte das vezes está, por isso é que nós tendemos a ganhar esse vício de repetir algo que funcionou num determinado momento. É interessante perceber que muitas vezes para este tipo 2 estar disponível, utilizando este radar para nos ajudar, esquece de uma pessoa muito importante, de si próprio. Porque ainda que haja necessidades emocionais para colmatar, também há o impulso de ajudar a outra pessoa, para colmatar as necessidades da outra pessoa. Lembro-me de um workshop que desenvolvi há uns anos atrás, então estávamos a falar sobre esta questão do radar. Dentro da sala havia muita confusão de como é que esse radar funcionava, mas como é que isso funciona. E um determinado momento, uma das participantes, perfil tipo 2, faz uma descrição que eu acho que é inacreditável do ponto de vista daquilo que é o radar. Ele dizia assim, olha, imaginem vocês que eu tenho a capacidade de olhar e perante esta sala eu tenho um conjunto de pessoas que têm a mão no ar a dizer ajuda-me, por favor. Imaginem que vocês tinham essa mesma experiência. O que é que vocês fariam? E a resposta foi unânime, não é? Portanto, nós ajudaríamos essa pessoa porque o pedido de ajuda está muito evidente. E a pessoa então conclui, a única diferença entre mim e os restantes de vocês é que eu tenho a capacidade de ver esses placares, não é? esses cartões, e vocês não têm. Então essa capacidade de perceber que o outro tem uma necessidade emocional a ser colmatada é quase como um impulso de, não, então eu tenho que ajudar, qualquer um de nós faria isso, só que não temos essa capacidade tão desenvolvida de compreender emocionalmente qual a necessidade da outra pessoa que está do outro lado. Okay? Agora, claro que o que acontece? Muitas vezes nas pessoas que estão à sua volta, este perfil tipo 2, o prestativo, acaba por estar demasiado prestável, demasiado fácil de ajudar. E reparem, é uma ajuda proativa. Eu não preciso que me peçam ajuda. Eu me disponibilizo para ir ajudar quase que impulsivamente, porque eu tenho essa informação, eu não consigo ficar só com essa informação e não entrar em ação para ajudar outra pessoa. Então, este movimento é muito espontâneo. Agora, o que é que acontece em contrapartida? Nós podemos dizer, mas há algum interesse em troca para que este perfil tipo 2 ajude? Na verdade, não há um interesse em troca. Há, de facto, só a necessidade de haver uma conexão emocional com essa pessoa. É como se eu tenho valor perante essa pessoa quando eu estou disponível para ajudá-la. Agora, há um aspecto interessante que é, estes perfis tipo 2, os prestativos, acabam por ser muito prestáveis, só que acabam também por ficar muito magoados quando não há essa reciprocidade. Então, mas espera aí, Eduardo, tu disseste que não havia nada em troca e agora de facto há. Inconscientemente, há sempre uma necessidade que as pessoas que estão mais próximas deste perfil tipo 2 são aquelas para o qual ele dá mais, portanto acaba por criar a balança entre dar e receber acaba por ser demasiado exagerada, porque acaba por dar demais às outras pessoas, muitas vezes em prejuízo até daquilo que são as minhas necessidades. E, em consequência disso, ele espera que as pessoas que estão próximas de si acabem por retribuir essa atenção, essa preocupação, essa predisposição para ajudar. Ora, quando não existe esta predisposição, há um incómodo, há, ao fim e ao cabo, um desconforto, e aí acaba por haver uma certa cobrança emocional
E isso reflete-se mais, em particular, com aquilo que são as pessoas que estão mais próximas deste perfil tipo 2. Uma coisa importante, as pessoas que estão próximas são aquelas que contam para este perfil tipo 2. Por exemplo, uma pessoa que não esteja assim tão próxima emocionalmente dessa pessoa, esse perfil tipo 2 pode não sentir o impulso de ir ajudar essa pessoa. Agora, se essa pessoa tiver uma certa proximidade, é quase que impulsivo, é compulsivo a necessidade de ajuda. E, em consequência, essa balança entre dar e receber acaba por ficar desequilibrada e, portanto, este perfil tipo 2 tem tendência a ir, entre aspas, para cima da outra pessoa, a cobrar quase que a insensibilidade de não ter percebido. Por exemplo, se um perfil tipo 2 tem muita facilidade em compreender qual é que é a fragilidade da outra pessoa, ora, ele não espera sentir a necessidade de pedir ajuda a outra pessoa, coisa que o perfil tipo 2 não gosta de fazer, ok? Não gosta de pedir ajuda, gosta de dar ajuda. E gosta também que a outra pessoa entenda que eu preciso de ajuda e venha ter comigo e preste essa ajuda sem que eu tenha que pedir. Ora, qual é que é o grande equívoco aqui? É que todos nós partimos da predisposição que a outra pessoa tem as mesmas características e as mesmas capacidades que eu. E, portanto, analisamos o comportamento do outro à luz daquilo que são dos meus talentos. Ora, este talento de compreender a necessidade da outra pessoa não é tão clara para as outras personalidades. E, portanto, muitas vezes, este perfil tipo 2 sente este movimento empático de ajudar a outra pessoa, é quase que espontâneo, e quando não há este movimento espontâneo da outra parte, há um desconforto. E aqui, muitas vezes, acaba por haver um certo confronto emocional, porque esperava que essa pessoa conseguisse retribuir essa mesma disponibilidade, porque acaba por ser muitas vezes que essa balança fica desequilibrada. Alguns talentos naturais deste perfil tipo 2 são pessoas empáticas, muito disponíveis, são ótimos do ponto de vista das relações, porque é mais fácil entrar numa relação quando eu compreendo que a outra pessoa tem uma necessidade. Então eu quase que eu vou com a confiança emocional, digamos assim, que a outra pessoa necessita do meu apoio, portanto estar ao lado dela, comunicar com ela, ter relações fáceis, é algo que são capacidades, eu diria que são talentos naturais deste perfil tipo 2. Já do ponto de vista daquilo que são algumas destas capacidades levadas ao exagero levam aos pontos fracos e nós podemos dizer que alguns aspectos, nomeadamente este perfil tipo 2 tende a ser orgulhoso, muitas vezes recusando o pedir ajuda. Este orgulho muitas vezes até é refletido de uma forma mais mascarada como não é orgulho, mas posso ser uma pessoa um pouco teimosa. Esta teimosia muitas vezes tem a ver exatamente com esta necessidade de haver um tal reequilíbrio da balança, mas que parte essencialmente daquilo que é quase que a disponibilidade exagerada de estar disponível para o outro. Portanto, esta balança começa por ficar desequilibrada logo pelo próprio vício da própria personalidade. São pessoas que estão demasiado disponíveis para as outras pessoas. Mas isto tem alguma coisa errada? Tem, porque de alguma forma é importante focarmos também em nós. Compreendemos que há coisas que nós temos que pôr primeiro em alguns momentos. Depois, esta disponibilidade exagerada perante as outras pessoas gera uma certa dependência das outras pessoas em relação a este perfil tipo 2. Se eu tiver alguém que está sempre disponível para me resolver todas as minhas necessidades, eu tendo a não desenvolver a capacidade para ficar autónomo. Isso nota-se muitas vezes com um filho de um perfil tipo 2 ou alguém que trabalha diretamente, profissionalmente com alguém que o tipo 2 tende a proteger em exagero, portanto, acaba por ficar com esta dependência que não é saudável para que a pessoa possa crescer e possa, ao fim e ao cabo, lidar com as suas frustrações, as suas desilusões, aquilo que é o dia-a-dia de qualquer ser humano. Agora, que estratégias é que nós podemos usar para lidar com este perfil tipo 2, para ajudar este perfil tipo 2? Diria que há coisas importantes, nomeadamente, é fundamental reconhecer este perfil tipo 2, que nós gostamos dele independentemente de ajudar. É importante explicar que a base da nossa relação não está naquilo que é o equívoco emocional da sua personalidade. Não, nós somos amigos e eu gosto de ti independentemente se tu ajudes ou não. Outro aspecto importante é tentar equilibrar o máximo possível esta balança. Muitas vezes dizem assim, não, deixa-me fazer por mim. Esta vez sou eu a fazer, deixa-me falhar por mim. Ou, em contrapartida, deixa-me ajudar-te, deixa-me permitir, sinto que não estás bem. Ter a capacidade, muitas vezes, de compreender que por trás daquela força, daquele castelo de força que está por trás deste tipo 2 prestativo, há uma necessidade, uma fragilidade enorme emocional e que precisa de ser acolhida, precisa de ser compreendida e nem sempre temos o cuidado de nem sempre colocar as nossas responsabilidades, os nossos problemas às costas deste perfil tipo 2 que, muito a jeito da personalidade, tende a aceitar. Não, é importante fazer este equilíbrio e muitas vezes estar lá disponível para escutar um tipo 2. Sei que não é fácil, num primeiro momento é o orgulho que se vai sobrepor, mas estar o tempo suficiente para ele sentir que
Independentemente de eu ser disponível, estar prestável, a outra pessoa está lá e a nossa relação é muito mais do que só esta relação de dar ajuda, de esperar ajuda. Agora, claramente, este é o vício da personalidade e claro que se nós tivermos uma pessoa com um menor grau de consciência, está permanentemente disponível e a distribuir-se para as outras pessoas, como raras as vezes com dificuldade em gerir o seu tempo, portanto, às vezes têm grandes dificuldades de gerir o seu tempo porque estão a colocar o seu tempo na vida das outras pessoas e então o grande chamado, ao fim e ao cabo, para este perfil tipo 2 é deixar de estar a olhar para fora e começar a olhar para dentro, perceber quais são as minhas necessidades emocionais, como é que eu posso colocar as minhas necessidades, ao fim e ao cabo, em prol daquilo que é uma relação saudável com a outra pessoa. Em todos os perfis de personalidade, nós vamos analisar aqui os 9 perfis do Enneagrama, há sempre uma necessidade de compensar estes exageros que nos, de alguma forma, nos defendem, nos fazem sentir saudáveis e, ao fim e ao cabo, disponíveis e de alguma forma que as outras pessoas gostem desta nossa versão à luz de uma determinada fixação, à luz de uma determinada paixão da personalidade. Ultrapassar isso é aumentar o nível de consciência, é compreender que muitas vezes o impulso é ajudar e travar esse impulso e perceber, não, se calhar é a minha necessidade que tem que ser suprimida desta vez. Se calhar eu tenho que estar só ao lado da outra pessoa sem ter o impulso de ajudar ou de resolver os seus problemas. Ok? Essencialmente, é fundamental que nós possamos compreender como é que a nossa personalidade pode estar em equilíbrio com esta personalidade mais disponível, mais prestativa e compreender que alguns conflitos são perfeitamente evitáveis se nós compreendemos que o modelo do mundo do outro não é necessariamente igual ao nosso e por não ser necessariamente igual ao nosso, as decisões que toma, as ações que toma, nem sempre podem ser lidas, compreendidas à luz da nossa personalidade. Por isso é fantástico compreender as diferentes personalidades, os diferentes caminhos e de alguma forma perceber onde é que o nosso vício emocional choca com o outro e conseguir conciliar e criar relações cada vez mais harmoniosas e cada vez mais saudáveis, ok? Esperamos por ti então num próximo vídeo com o próximo perfil. Um grande abraço e até já!